Imagine descobrir papiros de 3.500 anos, que contêm receitas contraceptivas feitas com excremento de crocodilo, ou textos médicos que descrevem com precisão cirúrgica como uma mulher egípcia poderia se divorciar e manter todos os seus bens. O Antigo Egito nos deixou um dos registros mais fascinantes e surpreendentes sobre a vida íntima de uma civilização. Enquanto outras culturas antigas tratavam a sexualidade como tabu, os egípcios a documentaram com uma franqueza que chocaria até mesmo padrões modernos. Hoje, vamos mergulhar nos papiros, nas tumbas e nos templos para desvendar os segredos mais íntimos do Egito faraônico. Bem-vindos aos Sussurros da História. O casamento egípcio, muito além do amor. Contrariando o que muitos pensam, o casamento no Antigo Egito não era apenas uma questão religiosa ou política, era um contrato comercial extremamente detalhado. Descobertas arqueológicas revelam contratos matrimoniais que fazem acordos pré-nupciais modernos parecerem simples. Um papiro encontrado em Deir el-Medina, datado de 1200 a.C., mostra um contrato onde o marido promete: "Eu te dou 2 deben de prata por ano para teus ornamentos, além de um saco de grãos por mês e roupas apropriadas para cada estação." Mas o mais interessante é que a mulher também tinha direitos garantidos por contrato. As mulheres egípcias possuíam uma liberdade sexual e econômica impressionante para os padrões antigos. Elas podiam possuir propriedades, iniciar divórcios e até mesmo escolher seus parceiros. O papiro Wilbur nos conta a história de uma mulher chamada Nesmut Aanet, que se divorciou 3 vezes e manteve sua fortuna intacta. Mas talvez o mais surpreendente seja que os egípcios não exigiam virgindade das noivas. Textos médicos da época, como o papiro Edwin Smith, mencionam casualmente que mulheres podiam ter experiências sexuais antes do casamento, sem qualquer estigma social. Divórcio egípcio. Liberdade feminina revolucionária. Se o casamento egípcio era progressivo, o divórcio era revolucionário. Em 2019, arqueólogos decifraram completamente o Papiro de Divórcio Man de Tefnuti, um documento de 2.100 anos que revela detalhes chocantes sobre como funcionavam as separações. As mulheres podiam iniciar o divórcio simplesmente declarando: "Eu me divorcio de ti", diante de testemunhas. Não precisavam de autorização masculina nem de motivos religiosos ou legais específicos. Uma das razões mais comuns registradas nos papiros era simplesmente incompatibilidade de temperamentos. Mas aqui vem a parte mais impressionante. Após o divórcio, a mulher mantinha todos os bens que trouxe para o casamento, mais 1/3 dos bens adquiridos durante a união. O homem ainda era obrigado a pagar uma compensação de separação, equivalente a 1 ano de salário médio. Um caso documentado no Papiro Highlands 9 conta a história de Ankh-es-en-Pakeret, que se divorciou de seu marido após descobrir um caso extraconjugal. Ela não apenas manteve sua fortuna, como também recebeu a guarda exclusiva dos filhos, algo impensável na maioria das civilizações antigas. Os registros mostram que cerca de 30% dos casamentos egípcios terminavam em divórcio, uma taxa surpreendentemente alta para a antiguidade, sugerindo que as pessoas priorizavam a felicidade pessoal sobre convenções sociais. Métodos contraceptivos, ciência e superstição. Prepare-se para uma das descobertas mais bizarras da arqueologia moderna.
O papiro Kahun, descoberto em 1889, mas totalmente decifrado apenas em 2010, contém o primeiro manual contraceptivo da história humana. E algumas receitas são, digamos, criativas. A receita mais famosa recomenda uma mistura de excremento de crocodilo, mel e carbonato de sódio, aplicada como pessário antes da relação sexual. Por mais repugnante que pareça, pesquisas modernas da Universidade de Manchester descobriram que essa mistura criava um ambiente ácido que realmente matava espermatozoides. Os egípcios estavam certos sem saber por quê. Outra receita envolvia inserir uma pasta feita de tâmaras, acácia e mel. Estudos de 2018 revelaram que a acácia contém goma arábica, que fermenta produzindo ácido lático, um espermicida natural. Mais uma vez, os egípcios acertaram por acaso. Mas nem tudo era científico. Algumas receitas envolviam amuletos mágicos, como carregar um útero de gato embalsamado amarrado no tornozelo esquerdo durante a lua nova. Papiros médicos também mencionam feitiços de prevenção, que eram cantados durante o ato sexual. O mais fascinante é um texto chamado Instruções Ginecológicas para Nobres, que descreve métodos de timing contraceptivo baseados nos ciclos lunares. Embora impreciso, mostra uma tentativa primitiva de entender a ovulação. Uma descoberta recente em 2021, no sítio de Tanis, revelou pequenos objetos de bronze que arqueólogos identificaram como dispositivos intrauterinos rudimentares, 1500 anos antes do que se pensava ser sua invenção. Tabus e transgressões. O que era proibido? Apesar de toda essa liberdade sexual, os egípcios tinham suas próprias linhas vermelhas. O papiro Chester Beatty I, um dos textos mais picantes do Egito Antigo, lista detalhadamente o que era considerado tabu sexual. Surpreendentemente, o adultério não era punido com morte, como em outras culturas. A punição padrão era o pagamento de compensação ao cônjuge traído e humilhação pública. Textos legais mencionam homens adúlteros sendo forçados a carregar placas declarando "Eu traí minha esposa" no mercado por uma semana. O incesto, porém, seguia regras complexas. Enquanto faraós podiam se casar com irmãs para manter a pureza da linhagem divina, cidadãos comuns enfrentavam severas punições por relações incestuosas. Registros judiciais mostram casos onde irmãos plebeus foram banidos do Egito por esse crime. Uma descoberta chocante veio dos arquivos do Templo de Karnak. Textos que descrevem julgamentos de sacerdotes acusados de impureza ritual. Aparentemente, relações sexuais dentro de templos eram consideradas sacrílego, punidas com castração ritual, uma prática confirmada por múmias de sacerdotes encontradas sem órgãos genitais. Mas talvez o tabu mais estranho fosse temporal. Fazer sexo durante eclipses era considerado um crime contra os deuses, punível com 40 dias de trabalhos forçados. Registros astronômicos egípcios mostram correlações entre eclipses e picos de prisões temporárias. O mais intrigante é que homossexualidade masculina não era explicitamente proibida, mas textos sugerem que o parceiro passivo enfrentava estigma social. Já relações entre mulheres raramente são mencionadas, sugerindo maior tolerância ou simplesmente desinteresse em regulamentá-las. Tabus e transgressões. O que era proibido? As descobertas mais surpreendentes sobre a sexualidade egípcia vieram das tecnologias modernas. Em 2020, tomografias computadorizadas de múmias revelaram algo inédito. Algumas mulheres foram mumificadas grávidas, sugerindo que morte durante parto era tratada como sagrada. Análises químicas de vasos encontrados em tumbas femininas identificaram restos de lubrificantes à base de azeite de oliva e ervas aromáticas, indicando preocupação com o prazer feminino, algo raro nas civilizações antigas.
Uma das descobertas mais fascinantes veio do estudo de Óstraca, fragmentos de cerâmica usados como papel barato. Arqueólogos encontraram centenas deles com grafite sexual em Deir el-Medina, incluindo poemas eróticos escritos por operários das tumbas reais. Alguns são surpreendentemente sofisticados, outros, bem, nem tanto. Recentemente, a análise de DNA de múmias familiares revelou que os casamentos entre primos eram muito mais comuns do que se pensava, não apenas entre a realeza. Isso ajuda a explicar algumas doenças genéticas encontradas em múmias egípcias. Talvez a descoberta mais tocante tenha sido em 2019. Arqueólogos encontraram uma tumba de casal em Saqqara, onde os corpos foram enterrados de mãos dadas. Inscrições revelam que eram casados há 52 anos e morreram com poucos dias de diferença. Uma história de amor que atravessou milênios. O Antigo Egito nos ensina que a sexualidade humana sempre foi complexa, multifacetada e central para nossas vidas. Enquanto usavam o excremento de crocodilo como contraceptivo, também desenvolveram contratos matrimoniais que protegiam direitos das mulheres de forma mais eficaz que muitas sociedades posteriores. Eles misturavam ciência e superstição, liberdade e tabus, amor romântico e pragmatismo comercial. Em muitos aspectos, eram mais progressivos que civilizações que vieram 1000 anos depois. Em outros, seguiam crenças que nos parecem bizarras hoje. Mas talvez a lição mais importante seja que não há nada novo sobre o sol do deserto. Os mesmos desejos, medos, esperanças e complicações que enfrentamos hoje também moviam corações há 5000 anos nas margens do Nilo. Da próxima vez que você visitar um museu e olhar para aquelas estátuas solenes de faraós e rainhas, lembre-se, por trás daqueles rostos de pedra havia pessoas que amavam, se divorciavam, traíam, se reconciliavam e buscavam prazer, exatamente como nós. Se você gostou dessa jornada pelos segredos íntimos do Antigo Egito, deixe seu like e me conte nos comentários. Qual descoberta mais te surpreendeu? E não esqueça de se inscrever para mais viagens fascinantes pelo passado da humanidade.